Olá! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre habeas corpus. O habeas corpus é considerado um remédio constitucional, ou seja, um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal. É importante dizer que o habeas corpus não é um recurso, embora o Código de Processo Penal o enquadre como tal. Isso porque a utilização de recursos pressupõe uma decisão não transitada em julgado. E o habeas corpus, o remédio constitucional em questão, pode ser impetrado a qualquer momento, ainda que esgotadas todas as instâncias. E além disso, ele pode ser impetrado tanto contra uma decisão judicial quanto contra um ato administrativo, bastando que haja ameaça ou violência ao direito de ir e vir de determinada pessoa. Portanto, dizemos que o habeas corpus é uma ação penal popular, já que pode ser impetrado por qualquer pessoa do povo. Para tanto, são necessárias a presença de todos os requisitos da ação penal, quais sejam eles a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legítima de causa e a justa causa. Quanto à sua previsão legal, o habeas corpus, assim como os demais direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente pelo Estado brasileiro, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, cabendo no inciso 68 estabelecer sua previsão maior. Concede-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado, sofrer violência ou coação da sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Já na órbita legal, o habeas corpus é batizado pelo artigo 647 e 667 do Código de Processo Penal e pelo artigo 23 da Lei 8.038 de 90, e reafirma a aplicação do dispositivo do Código de Processo Penal, no que toca à competência do Superior Tribunal de Justiça. A previsão constitucional legal, por regimentos internos das casas legislativas, também estabelecem normas de natureza processual a serem observadas. Por fim, não obstante a previsão oriunda do Poder Legislativo, o Poder Judiciário também normatiza sobre a matéria e as normas dos superiores tribunais sobre o tema. Como nós já vimos, o habeas corpus é cabível quando há uma ameaça à liberdade ou quando já está sendo suprimida por algum ato ilegal. Então, suas hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 648 do Processo Penal, que nos diz que será considerado ilegal quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei, quando quem ordena a coação não tiver a competência para fazê-la, quando houver cessado o motivo que autoriza a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança, no caso que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo e quando for extinta essa punibilidade. Recentemente, o STF decidiu que também não cabe habeas corpus para tratar procedimento administrativo que não vincule conteúdo pendente a cercear a liberdade de ir e vir. E quem são os legitimados a impetrar habeas corpus? A legitimidade para impetrar o habeas corpus é estabelecida pelo artigo 654, caput do Código de Processo Penal. No que se refere à legitimidade ativa, ao rezar que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa a seu favor ou de outrem, bem como o Ministério Público, não importando sexo, estado civil, profissão ou qualquer outra coisa. A legitimidade passiva pode ser ocupada tanto por autoridade pública quanto por particular. A autoridade será considerada particular quando fora das suas atribuições funcionais ou legais, podendo ser assim considerada autoridade judicial.
policial ou até mesmo por parquete. Quanto à autoridade coatora, é aquela responsável pela ilegalidade ou pelo o abuso de poder que compromete a liberdade do indivíduo de ir e vir. E, no caso, quem comete essa coerção ilegal, sendo essa autoridade. Aí a autoridade coatora profere o ato contra quem se impetra o habeas corpus. A exemplo, o juiz que decretou a prisão preventiva. No caso, o habeas corpus será impetrado contra o Tribunal de Justiça e ele vai ser a autoridade coatora. Agora eu vou trazer uns julgados aqui do TJMG sobre a coerção ilegal. E um deles é um habeas corpus que foi impetrado pelo fato de que uma pessoa foi detida em flagrante por tentativa de homicídio, e essa prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. E durante essa prisão preventiva, era para ter ocorrido as oitivas das testemunhas e foram adiadas e por motivos alheios, né, à vontade da defesa. E durante essas oitivas que eram marcadas, foi decorrido o prazo da prisão preventiva, que são os 90 dias. Aí, nesse caso, o juiz impetrou o habeas corpus para substituir, né, a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ele requereu a concessão da ordem liminarmente para que seja reconhecido o excesso de prazo pedido e compete o alvará de soltura em favor da paciente. E no caso, nesse caso em questão, o pedido não foi provido, pois no TJMG foi dito que o habeas corpus E a decisão do julgado foi que, de acordo com o princípio da razoabilidade, o excesso de prazo para a formação de culpa não deve se vincular unicamente à soma aritmética dos prazos fixados em lei, visto que outras circunstâncias podem dilatar o prazo processual, sem, contudo, caracterizar coação ilegal. Então, nesse caso, em tese, não foi provido, pois não foi reconhecido os pressupostos do artigo 648 do Código de Processo Penal. Já um outro caso em questão, também julgado pelo TJ, era de um detento que ele estava cumprindo pena em um canil. E em casos de não haver estabelecimento adequado, né, para o cumprimento de pena, o detento deverá cumprir a pena em regime domiciliar. Então, o advogado impetrou habeas corpus com o intuito de reverter a prisão de regime fechado para domiciliar pelo o fato de não haver o local adequado. E foi constatado a coação ilegal. Então, concluímos que o habeas corpus, mais precisamente, é uma espécie preventiva, tornou-se o remédio do momento, frente às questões relacionadas às comissões parlamentares de inquéritos e seus depoimentos. Ao contrário do que pensa grande parte da população, é um remédio legal, um instrumento para que seja acionado um direito garantido do cidadão frente ao Estado, quando, na ameaça de uma garantia individual, o direito à liberdade de locomoção, sendo erga omnes, assim como as demais garantias que o Estado deixa à disposição do povo em sua Carta Maior.
O habeas corpus pode ser impetrado pela pessoa que sofreu a ordem ou por alguém em seu nome, seja ele advogado ou não.